Pergunta que nos chegou esses dias, através do WhatsApp e do telefone, mas aqui não sabemos qual foi a origem, isso pouco importa. A pergunta é a seguinte, pastor. Pastor Natanael, o senhor disse que somente Deus pode perdoar pecados, mas o texto de João, capítulo 20, versículo 23, diz que os apóstolos receberam autoridade para perdoar ou para reterem o perdão. Não seria essa a função dos padres da Igreja Católica? O poder de que nos fala o texto é meramente declarativo. A mensagem evangélica diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, versículo 16. Estas palavras, no entanto, não podem salvar nem condenar. Apenas declaro que quem não se satisfizer as condições da salvação por Cristo, estipuladas por Ele próprio, já se condenou. Assim, se não é o pregador que condena ou salva, segue-se também que o pregador não tem poder de si próprio para perdoar. O poder que possui é meramente declarativo. Em Isaías 43, versículo 25, declara que só Deus pode perdoar pecados. Repetido também em Marcos capítulo 2, versículo 7. Não encontramos no Novo Testamento nenhum apóstolo perdoando pecados em sua própria autoridade. Apenas repetindo aqui o versículo 7 do capítulo 2 de Marcos, diz Jesus: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Aí está. Então, aí a resposta, né? Próxima pergunta, pastor, é a seguinte: o Senhor Jesus disse ao ladrão da cruz que naquele mesmo dia estaria com ele no paraíso. Este paraíso já era o céu ou era a parte boa do Hades, o seio de Abraão? Considerando logo a seguir as palavras declaradas ao ladrão arrependido, vemos Jesus no versículo 46 dizer ao Pai: nas tuas mãos entrego o meu espírito. É de se convir que nesta subida incontinente, a sua morte física, ele levou consigo o espírito do ladrão arrependido, entendendo então que se tratava do paraíso celestial. E podemos citar aí um versículo, pastor, para apoiar essa... O versículo está aqui no Lucas, né? Lucas, versículo 46. Lucas capítulo 20, é isso? O mesmo capítulo 24, né? E o versículo 46. Perfeito. Perfeito. Vamos então aqui à próxima pergunta. Quando Jesus ressuscitou, disse a Maria que não poderia tocá-lo, pois ainda não tinha subido ao Pai. Mas como pode ser isto se ele disse ao malfeitor da cruz que naquele mesmo dia, no caso sexta-feira, estaria com ele no paraíso? Como é que fica essa dúvida, pastor? Em corpo ressuscitado, Jesus subiu ao Pai, de acordo com Atos capítulo 9, capítulo 1, versículo 9 a 15, somente 40 dias depois da sua ressurreição. Entretanto, em espírito, de acordo com Lucas 23, 44 a 46, ele subiu ao Pai incontinente à sua morte, ocasião em que levou com ele o espírito do ladrão arrependido. Uma dúvida então, muito recorrente. Ressuscitado 40 dias depois. Agora, em espírito, subiu no mesmo dia, levando com ele o espírito do ladrão arrependido. As referências, então, em Atos, capítulo 1, versículo 9 a 15, Lucas, capítulo 23, 44 a 46. Fazendo a interpolação, o ouvinte, então, fica respondida aqui a sua dúvida. Uma outra dúvida também que nos chega
nessa manhã, favor falar sobre visões à luz da Bíblia. O que seria isso, pastor? Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz o texto: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Jesus, por sua vez, orou em nosso favor, dizendo, em João 17, 17, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Isto significa que hoje ele nos fala pela sua palavra, a Bíblia Sagrada. João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Isto significa que as igrejas existem que falam em comer comida quentinha, preparada na hora, ouvindo profecias, revelações, visões, sonhos, sem apoio bíblico. E os crentes vão à igreja não mais para ouvir a leitura e a exposição da Bíblia, mas para ouvir e ver em visagem, revelações, partidos da mente humana. Jeremias 14, versículo 14 e 15. Eu olhei para o pastor. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente no meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, e adivinhação e vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem, nem espada, nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, visão falsa, adivinhação, vaidade, o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam no meu nome, sem que eu os tenha mandado, e que dizem, nem espada, nem fome, nem haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Quer dizer, o texto está estamos repetindo, para dizer, mostrar aos ouvintes que, às vezes, há pessoas que se identificam como porta-vozes de Deus e, na verdade, não são o que eles dizem. Né? A próxima pergunta, ela foi enviada para a TV, pelo canal 25. Seria até interessante divulgar aos nossos ouvintes que nós também temos o programa Consultando a Bíblia na TV, canal 25 da NET, às 13 horas. Correto? Começa às 13 horas. A pergunta que nos foi enviada pela ouvinte Ana, que se diz aqui católica, como opção, ela pergunta, qual é a sua opinião sobre demônios, a sua do pastor, né? Qual é a sua opinião sobre demônios, talismã, vidente e consulta aos mortos? Numa só pergunta, a nossa ouvinte aborda vários pontos ligados ao satanismo e ocultismo. Primeiro, demônios. São seres que, a princípio criados por Deus, eles eram anjos, que acompanharam o diabo na sua rebelião contra Deus. Eles povoam os ares atmosféricos e podem se transfigurar em anjo de luz, segundo declarou o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 11, versículo 13 a 15, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. E Jesus, nos seus dias de ministério na terra, ele expulsou demônios de pessoas possessas que recorriam a ele para a libertação. Marcos capítulo 1, versículo 32 a 34, e tendo chegado a tarde,
quando já estava pondo o sol, trouxeram de todos que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios porque o conheciam. Uso de objetos, mencionado também pela consulente. Os ocultistas usam vários objetos. Alguns deles são usados para determinar o futuro. As videntes, astrólogas, médiuns, ciganos usam bola de cristal, cartas de tarô, baralho, astrologia, que é consulta aos astros, enquanto os outros são usados supersticiosamente para trazer boa sorte ou maldição. Amuletos e talismãs são uma variedade de objetos usados como pé de coelho, trevo de 4 folhas, cruzes, bentinhos, figas, consulta aos mortos. É uma prática espírita através de médiuns. Todas estas práticas e crenças são condenadas pela Bíblia e um cristão não se envolve com elas. Deuteronômio 18, 9 a 13. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho, a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Isaías capítulo 8, versículos 19 e 20. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chirreiam e murmuram, porventura não consultará o povo o seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. E Jesus disse em João 8, versículo 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Próxima pergunta, pastor Natanael, também uma outra irmã Isabel, ela pergunta, por que as nações precisarão ser curadas na Nova Jerusalém? As pessoas ainda ficarão doentes no céu? As pessoas não ficarão doentes no céu. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 a 5. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Ainda com relação ao texto de Apocalipse 22, versículos 1 a 3, e mostrou-me o rio puro da água da vida,
claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça de uma, ao outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Explicamos o seguinte: quando se fala em árvores, frutos e folhas, deve o texto ser interpretado figuradamente e não literalmente. E por quê? Porque se as folhas são para a cura das nações, há doença. E se há doença, há maldição. Mas o versículo 3 afirma que nesse lugar não há maldição. Se não há maldição, não há doença. Que vimos anteriormente em 21, versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Céu, paraíso, não lugar de dor.